Graça e paz a todos, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, eu coloquei na capa desse vídeo, ponto positivo para CCB. Por que ponto positivo para CCB? No decorrer desse vídeo aqui nós vamos analisar, se é ponto positivo mesmo ou não. O pessoal está falando, olha, vocês estão sendo enganados pela CCB. A CCB está maquiando, nesses tópicos, nessa RGE. E aí eles colocaram no papel, mas não vão seguir. Pessoal, nós não somos bobos, Nós estamos aqui e vamos analisar o dia a dia da CCB. Se é realmente isso que eles colocaram aqui nos tópicos, no papel. Se realmente eles vão seguir. Ontem eu dei início, nos tópicos lá e comecei a ler sobre o tópico 181, da eleição, a eleição de Deus, 181. E eu vi, aqui bastante teologia, bastante textos bíblicos, Colocaram aqui bastante textos bíblicos, bastante teologia. E já começaram falando sobre que o ser humano, que Deus fez o ser humano, dotado de livre-arbítrio, e com o direito de fazer escolhas. E nós vimos aqui que realmente Deus criou o ser humano livre mesmo, Adão e Eva foram criados livres. E com esse direito, de fazer o que é certo e de fazer o que é errado, Eles tinham esse direito de fazer o que era certo e o que era errado. Portanto, tinha uma ordem, Tinha uma ordem de Deus para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que eles fizeram? Escolheram seguir a voz do inimigo, caindo aí no pecado, no pecado, transgredindo contra Deus, contra a palavra de Deus, porque Deus falou para eles não comerem, porque no dia que eles comessem, eles morreriam, E essa morte foi uma morte espiritual, a separação de Deus. O homem se separou de Deus. É por isso que Adão se escondeu, E já não era mais a mesma comunhão que tinha antes do pecado. E aí a CCB, colocando esses tópicos aqui, muito texto bíblico, apoiando que Deus deseja que todos os homens se salvem, que Deus deseja que todos venham se arrepender, que Deus não quer que ninguém se perca. Tudo isso aqui dentro das escrituras, Falaram de Adão e Eva, na 181, tá? Eu tava lendo ontem a live, eu comecei na 181 sobre a eleição de Deus. E aí eles falaram, que por causa da prática do livre-arbítrio é que houve a separação do homem com Deus. Essa queda aconteceu pela desobediência de Adão e Eva, Não foi vontade de Deus que eles caíssem, mas foi a vontade do homem, Foi da vontade do homem que desobedeceram a Deus. E aí falaram também sobre o pecado, Falaram sobre o pecado. Falaram que Deus não obriga ninguém a servi-lo. Falaram sobre... aqui chegou na parte do pecado, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então, eu vejo alguma coisa de positivo aqui? Vejo, Vejo algo positivo aqui.
Mas é isso que a CCB vai falar no dia a dia? É isso que a CCB vai pregar no dia a dia? É por isso, pessoal, que nós estamos aqui, né? Vamos analisar, tem os outros críticos, né? Josafá, tem o Fernando, tem o Léo, tem o Júnior, tem o William, tem o Michel, tem o Ricardo Adam, e tem um monte de irmãos críticos aí, né? Eu não gosto de citar nome porque às vezes você deixa um para trás e aí os irmãos acabam ficando tristes, né? Mas tem vários irmãos críticos aí, né? Que analisa a CCB no dia a dia, né? Olha só, então nós vamos acompanhar de perto, ver se é isso mesmo, se a CCB do papel é a CCB na prática, né? Vamos acompanhar o dia a dia aí das pregações, né? Vamos estar analisando aí se essa CCB é a CCB do papel ou é somente para tapear os críticos, né? Então, você vê algo de positivo aqui, Rogério? Sim, no papel vejo muita coisa positiva, né? Muita Bíblia, né? Muito texto bíblico, eles colocaram muito texto bíblico. Parece que a CCB está indo para o lado da teologia, né? E isso é muito bom, pessoal. Isso é muito bom, né? Olha só, o que é uma crítica? Eu vou explicar para vocês o que é uma crítica. Vou trazer uma analogia, tá? Futebol. Tem um time, né, que você acompanha, que você gosta. E aquele time, ele não tem um atacante, ele não tem um centroavante, né? A pessoa que faz o gol ali. E aí as pessoas começam a criticar aquele time, né? Aquele clube, aquele time. Começa a criticar. Vocês não vão contratar um centroavante? Vocês não vão contratar um atacante? O time não faz gol, contrata, né? E ficam ali criticando. Até que o time vai lá, né? O clube vai lá e contrata um centroavante, contrata um atacante. E aí começa a fazer os gols que aquele time precisa, tá? É uma analogia que eu tô trazendo aqui, pessoal, sobre a crítica. E aí aquele time começa a fazer gols e começa a ganhar. Tem motivo das pessoas criticarem aquele time por não ter atacante e não ter um centroavante? Tem motivo mais para eles criticarem? Olha só, não tem mais motivo, porque a crítica era sobre o time não fazer gols. Aí foram lá, fizeram um sacrifício, né? Contrataram um centroavante e aí agora começou a sair os gols. Então não tem motivo mais para criticar aquele time nessa parte do atacante. Pode criticar de um zagueiro, de um goleiro, né? De uma estrutura, mas no atacante não vai criticar. Eu, Rogério, critico a CCB porque eles não falam tanto como precisa falar de Jesus, né? Até foi um irmão aí na live de Josafá e falou que não precisa falar de Jesus todo dia, né? O outro CCBano aí que foi debater lá na Musical FM, que falou que Jesus aqui na Terra não era Deus, só no céu que era Deus. Então, eu critico nessa parte. Se a CCB mudar isso, se a CCB implantar uma teologia, implantar um estudo bíblico, então não tem por que mais criticar. Vocês estão entendendo, pessoal? Criticar por criticar, não. Tem que criticar com base em alguma coisa, com base em algo. É nessa crítica que eu faço, né? Então a CCB está indo para o lado da teologia. Nós vemos aqui muita teologia, né? Coisa que a CCB não falava antes, nas RGE, né? Nas Assembleias Gerais aí, não falava sobre isso. E agora estamos vendo aqui a CCB indo para o lado da teologia, né? É a CCB somente do papel ou vai ser CCB na prática? É essa pergunta que vai ficar. Essa CCB vai ficar somente aqui no papel e na prática vai pregar heresias, falar de heresias, continuar pregando heresias? Se continuar assim, a crítica vai continuar, né? A crítica vai continuar. Porque, meus irmãos, o nosso desejo é que todos venham a encontrar o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus. Não o evangelho em que Jesus morreu para satisfazer os desejos pessoais de cada um. Não é esse evangelho.
né? O evangelho em que Cristo é o Salvador pessoal, é o único Salvador, é a única porta de salvação, é somente Cristo. É isso que é pregado. Então nós vamos acompanhar de perto, ver se realmente a CCB vai ficar só mesmo aqui nos tópicos, no papel e nos púlpitos, né? Nos cultos, vão continuar falando heresias, né? Mais para frente vão falar sobre a salvação por obras, a salvação pela fé. Eu dei uma olhadinha por cima, né? Eles estão falando que a salvação é somente pela fé. Então nós vamos acompanhar, pessoal. Vamos acompanhar se vão continuar pregando a salvação por obras, né? Para aí sim continuarmos a crítica, né? Porque eu espero de coração, tá? Eu, Rogério, espero de coração que a CCB mude, que a CCB implanta teologia, que a CCB implanta estudo bíblico, que a CCB ensine as crianças o verdadeiro evangelho. Vai acontecer isso? Não sei, pessoal. Não sei se vai acontecer. Eu espero que sim, eu quero que sim, né? Porque eu amo a todos. Eu amo a todos os meus irmãos. Tanto quem está na CCB, quem está na Assembleia, quem está na Adventista, quem é das Testemunhas de Jeová. Eu queria que todos conhecessem o poder do Evangelho em Cristo Jesus e saísse dessa cegueira espiritual. Eu falo da CCB porque nós nascemos lá. Nós sabemos como é que funciona. E eu tô vendo mudança no papel, tá? No papel tá tendo mudança aqui na parte teológica, né? Mas vamos ver a CCB na prática. Vamos ver, acompanhar a CCB na prática, a CCB no dia a dia, né? Lembra da analogia que eu acabei de fazer sobre o futebol, sobre a crítica, né? Se eles mudarem, não vai ter mais crítica. Eu tô falando direto aí pra CCB, né? Eu fiz uns shorts aí, falei, vocês querem acabar com a crítica? Leiam somente a Bíblia, fechem a Bíblia e fala Deus seja louvado e manda o povo para casa. Porque se vocês começarem a pregar, aí vai... Meu pai do céu, né? Aí fica difícil. Ó, vou dar um outro conselho aqui para CCB. Pegue o que vocês colocaram aqui, ó, nos tópicos, né? Na eleição. E leem, né? E expliquem o que está aqui dentro. É o que vocês têm que fazer com a palavra de Deus. Não precisa inventar nada. Não precisa inventar profetadas. Não precisa inventar revelações. Não, pega o texto, leia o texto e explique o texto, né? Você pode trazer exemplos de outros textos, mas que não fuja daquele contexto. Você pode trazer e explicar, né? Olha só, vou dar um exemplo aqui que a CCB colocou, ó. Que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí vocês podem falar assim, CCB. Meus irmãos, Deus deseja que todos os homens se salvem. Deus não quer que ninguém se perca. Olha o que diz lá em Ezequiel, que Deus não deseja a morte do ímpio antes que o ímpio se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. Olha só, você está dentro do contexto explicando o texto. Então Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade, porque o próprio Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Você só vai ter conhecimento da verdade se você conhecer a Bíblia, se você conhecer as Escrituras. Então fica por aí, CCB, não precisa falar. Você que entrou aqui nessa noite, você entrou com problemas na sua família. Todo mundo tem problema na família. Todo mundo tem problema. Aqui em casa é eu, minha esposa e meu filho e tem problema. Só nós três e tem problema. Meu filho tem 11 anos e tem problema. Nós temos problema aqui na família. Todo mundo tem problema, toda a família tem problema. Né? Aí você fala, entrou alguém aqui nessa noite com problema na família, o seu filho está nas minhas mãos, vou chamar, vou fazer, vai acontecer. Então não precisa disso, pessoal. Preguem somente as Escrituras. Preguem somente as Escrituras, pessoal. Né? Cooperador de jovem, ancião, anciães.
preguem somente as escrituras. Como que é isso? Como que nós vamos pregar a escritura? Leia o texto e explica o texto. Não precisa inventar história nenhuma, pessoal. Tá bom? Então, ponto positivo para a CCB. Eu vejo a CCB indo para o lado teológico, pelo menos aqui no papel. E isso é muito bom, né? Porque nós podemos ter base agora. Ó, CCB, você falou isso aqui, ó. Quando eu falo CCB, não é o prédio, tá, pessoal? São a liderança, tá bom? Não é o prédio. O prédio é... Você pode montar qualquer quadrado lá e põe uma placa na frente. E falar que é CCB, Assembleia. Então, ó, a gente fala para a liderança, né? Agora, nós temos uma base aqui. Se a CCB sair fora disso aqui, nós falamos, ó, vocês falaram isso aqui, ó. Vocês falaram que a salvação é pela fé. E agora vocês estão pregando salvação por obra? Que incoerência é essa? Né? Que incoerência é essa, pessoal? Então eu vejo esse ponto positivo da CCB e pro lado da teologia. Né? Vamos acompanhar no dia a dia a CCB. Ver se realmente é isso mesmo que eles estão pregando, né? Que colocaram aqui nos tópicos de ensinamentos. Então, pessoal, é isso que eu queria falar, tá? Devido à mudança de horário de trabalho, vou fazer live na parte da manhã ou na parte do almoço, porque agora eu vou trabalhar no período da tarde, né? E não vou estar mais aqui na semana em casa à noite. Rogério, você deseja que a CCB mude? Sim, com certeza, meus irmãos, né? Só quem realmente ama o Evangelho, só quem realmente ama a Palavra de Deus, ele deseja que todos, né, venham ao conhecimento da verdade. Que só mesmo através do conhecimento da verdade é que as escamas, né, caiam dos olhos e nós encontramos o Senhor, tá bom? Vou continuar fazendo a live, tá? Sobre esses tópicos aqui, para ver o que eles estão falando, tá? Então, pessoal, Deus abençoe a todos. Deixe os comentários aí, tá? Se vocês também viram um ponto positivo ou somente é uma maquiagem. É uma maquiagem para tentar iludir os críticos, né? Para parar com a crítica, a denominação. Ou se realmente eles vão agora ir para o lado teológico, tá bom? Então Deus abençoe a todos, orem a Deus por mim, pela minha família, eu orarei a Deus por todos vocês, tá bom? Deus abençoe e fique na paz.